Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 8, né? Influência dos espíritos em nossas vidas. Então, nós vamos tentar esmiuçar, né? A pergunta 460. Então, o próprio título, né? Porque é um título assim sugerido pelo o espírito de minha avó, né? Que é uma das que me auxiliam, né? Influência dos espíritos em nossas vidas. Influência dos espíritos em nossas vidas. Então as pessoas podem até pensar assim, mas esse título está errado, né? Porque influência dos espíritos em nossas vidas. Nossas vidas? Ora, nós não temos uma vida só? Não. Se tivéssemos uma só, nasceríamos sem ter tido começo, nasceríamos, viveríamos e morreríamos e desapareceríamos. Nossas vidas. Nas sucessivas, por toda a eternidade. Agora, uma outra questão que nós temos que refletir também. Olha só, influência dos, ela não pediu para colocar do espíritos. O título é influência dos e não dos espíritos. Porque existe uma escala, uma hierarquia de seres que trabalham, né, na seara do mestre e na seara de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, trabalha para Deus. Você entendeu? Então, acima de nosso Senhor Jesus Cristo existe um número inimaginável de outros seres mais evoluídos do que ele. Abaixo dele, um número inimaginável de seres menos evoluídos que ele. Mas isso, para esses espíritos, para esses seres evoluídos, essa hierarquia não tem importância alguma. Nós é que, devido à nossa ignorância, fazemos lá as distinções. Sabe? Então, influência dos espíritos em nossas vidas. Dos e não do espírito. Você entendeu a psicologia? Por que dos? Porque quantos espíritos nos auxiliam, né? Quantos mentores espirituais, anjos guardiões, espíritos protetores, quantos espíritos bons nos assessoram? E quantos espíritos também menos
evoluídos que nos influenciam devido à nossa inferioridade. Então, por isso que minha avó pediu para que eu colocasse o título, né? Influência dos espíritos em nossas vidas. Eu estou deixando esse comentário para que não fique certas dúvidas na mente das pessoas. Então, na pergunta 460, olha só para você ver. Pergunta de Kardec. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Isso é uma incógnita, isso é relativo e existe uma complexidade imensa nesta questão. Você entendeu? Devido o nosso grau de evolução, nós ainda não conseguimos. Você observa que eu ainda não li a resposta, mas eu estou esmiuçando ela. Devido ao grau de evolução nossa, que é inferior, você entendeu? Nós ainda não conseguimos distinguir um pensamento de outro. Nós não conseguimos ainda distinguir se os pensamentos que estamos naquele momento tendo, se são nossos ou se são de segundos e terceiros, vamos dizer assim. Se estão sendo sugeridos por espíritos benfeitores espirituais ou por espíritos zombeteiros, charlatões e mistificadores. Mas isso ocorre justamente porque nós ainda nos encontramos neste patamar evolutivo inferior. Quando vejamos, quando que ainda, observe, pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Justamente por nós nos encontrarmos nesta situação. Você entendeu? É que não sabemos, não conseguimos ainda distinguir se o pensamento que nos sobrevém, que nos surge, se são nosso ou se são inspiração de espíritos malévolos ou espíritos do bem. Você entendeu? Nós não sabemos distinguir se são nossos ou se são de benfeitores espirituais ou se são de espíritos zombeteiros.
por causa da nossa evolução, do nosso grau evolutivo, que ainda é inferior ao ponto dos bons espíritos dizerem que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Então, quando os bons espíritos responderam a Kardec dessa forma, de ordinário são eles que vos dirigem, ali, nesta resposta, os bons espíritos, eles quiseram mostrar não só a Kardec como a todos nós o nível dos espíritos que habita a Terra. O nosso nível, que não sabemos ainda distinguir o certo do errado. O que eu vou agora te fazer uma pergunta, você entendeu? Você acha que Eurípides Barçanufo, o professor, Adolfo Bezerra de Menezes, você acha que eles sentem essa dificuldade que nós sentimos para distinguir se o que eles estão recebendo é de ordem divina ou de ordem inferior? Ou se é deles mesmos? É lógico que eles não sentem essa dificuldade que nós sentimos. Eles são limitados. Nós temos que dizer isso. Mas o limitado deles é, eu posso dizer assim, vamos pensar assim. Nós ainda não conseguimos enxergar um palmo à frente de nossa narina. Com todo respeito. Eles já enxergam só para você ter uma noção assim, mais ou menos, para nós nos entendermos, eles já enxergam uma distância daqui da Terra a Júpiter. Nitidamente, eles já conseguem, aqui da Terra, ver os habitantes de Júpiter, distinguindo cada qual, e não só eles conseguem vê-los, como eles conseguem enxergar o pensamento dos habitantes de Júpiter. Agora nós não conseguimos ainda enxergar um palmo à frente da narina. Eu acho que um palmo ainda é muito. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos distinguir o pensamento no centro do nosso crânio, não é verdade? Então eu acho que um palmo ainda é muito ainda. Vamos tirar esse um palmo. Então, eu vou ler novamente a pergunta e agora eu vou ler a resposta. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos?
Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Olha só. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. E, não raro, contrários uns aos outros. Contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Por isso que existe em nós essa incógnita. Você entendeu? Você está parado numa esquina. Entendeu? De repente, vem um pensamento. Vou embora daqui. Vou embora para casa. E você sai. Você acaba de sair. Você se distancia daquele local 5 metros. 5 segundos depois que você deixa aquele local ali na esquina, um carro invade aquele local, porque ele perdeu o controle, bate no muro e se arrebenta todo. Se você estivesse ali no local, você tinha sido estraçalhado. Aí vem aquela incógnita. Foi eu que pensei em deixar o local, ou foi os benfeitores espirituais que me intuíram? Aí os bons espíritos respondem aqui, né? Vossas almas é um espírito que pensa. Nós não podemos nos esquecer dessa questão. Que nós somos almas no corpo, espíritos que pensam. Nós somos alma, espíritos que pensam. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro o contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Agora, por que essas duas ideias existem, né? E que se combatem? Por que a incerteza? Fui eu quem pensei em deixar aquele local? Ou foi um benfeitor? Por que essa incerteza? Porque nós ainda somos espíritos inferiores, que não sabemos distinguir o que é nosso, o que é dos benfeitores e o que são dos espíritos, né, malignos. Você se encontra ali na esquina, desculpe,
E você pensa assim, eu vou deixar esse local que eu vou embora para casa. Aí, de repente, um outro pensamento lhe surge na mente. Ah, não, eu acho que eu vou ficar aqui mais uns minutinhos na esquina. Não tem nada que fazer em casa mesmo. Então eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, observando os transeuntes e tudo mais. Você acaba de pensar um carro desgovernado, sobe na sarjeta e acerta você, quebra as tuas pernas todas, que são teus membros inferiores, teus braços, traumatismo craniano, e você fica uns 2, 3 meses na UTI, entre a vida e a morte. Aí quando você deixa a UTI, você raciocina. Tem que raciocinar. Mas naquele momento ali, eu pensei assim: vou deixar esse local e vou embora para casa. Mas imediatamente eu pensei também: ah, não vou para casa agora não. Eu não tenho nada que fazer em casa, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. E foi justamente quando eu tomei essa decisão é que o carro veio e me acertou. Desgovernado, me acertou. Aí eu me pergunto, aquele pensamento de ir embora para casa que eu tive antes, era um pensamento de um benfeitor espiritual, era um pensamento meu, ou era um pensamento de um espírito negativo? Ou era também aquele pensamento meu? Porque já que eu sou alma, espírito, né? Que pensa, eu posso pensar tanto positivo quanto negativo. Então aquele pensamento ali, ah não, eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, não tem nada para fazer em casa. Pode ser que tenha sido meu pensamento aquilo ali. Pode ser que tenha sido um pensamento de um espírito maligno. O anterior pode ter sido um pensamento meu, como pode ter sido o pensamento de um benfeitor espiritual. Olha, gente, que incógnita. Mas é aí que nós conseguimos fazer a prova dos 9. Não é verdade? É aí que nós conseguimos raciocinar. Ao ponto de chegarmos à seguinte conclusão: que essa incógnita só existe em nós porque ainda somos espíritos inferiores, que não sabemos distinguir o certo do errado, o que é nosso e o que é dos outros. Nós não sabemos distinguir. Você entendeu? Porque se nós fôssemos evoluídos um pouquinho mais, nós iríamos conseguir distinguir. Aí, sabendo que o pensamento era de origem de um espírito mal, assim, um espírito desequilibrado, nós iríamos vazar dali.
Sabendo que o pensamento era de um espírito nobre, nós iríamos vazar dali e agradecer ele. Sabendo que o pensamento negativo era de origem nossa, nós iríamos sair dali e trabalhar o nosso eu para que hoje pudéssemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Sabendo que o pensamento positivo, saia daqui e vai embora para sua casa, é de origem minha, eu iria dar sequência no que é certo, para mim cada vez me tornar mais independente. Como os bons espíritos, por mais que obedece uma hierarquia, mas a evolução que eles já conquistaram levam eles a viver, a desfrutar de uma certa independência nestas questões, quando eles sabem já distinguir o que é deles e o que não é deles. Deu para você entender? Complicação arrumei, né? Não, mas é assim mesmo. Esmiuçar é assim. Vamos para o próximo vídeo.